Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Estamos aqui. Meu nome é Antônio e vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos. O tema de hoje está no capítulo 2, do livro terceiro do Livro dos Espíritos, que é dividido em quatro partes. Nós estamos na terceira parte, que fala das leis morais. E hoje nós vamos falar da lei de adoração. Tá? Então vamos lá. O que seria a lei de adoração? Não é? Ela está dentro daquelas divisões que nós falamos no vídeo passado, né? Que Kardec fez a divisão em 10 leis, né? Assim como as leis de Moisés, para que a gente possa estudar cada uma delas, né? De forma mais aprofundada, e entender essas leis naturais ou leis divinas. Então, o que seria a adoração? Né? A adoração consiste no quê? Né? A adoração a Deus. Como adoramos a Deus? A adoração, ela consiste na elevação do pensamento a Deus. Né? É por meio dessa elevação de pensamentos que nós, seres humanos, nos aproximamos, a nossa alma se aproxima de Deus. É a forma de nós entrarmos em contato com Deus, elevarmos o nosso pensamento, né? E dessa forma estarmos aí adorando, ou seja, agradecendo, contemplando, né, a Deus, o Criador de todas as coisas. É óbvio, para quem acredita, né, nessa divindade. Ah, Apesar de hoje algumas pessoas se dizerem ateias, né, não acreditarem em Deus, os espíritos nos dizem que este sentimento de adoração é um sentimento inato nos seres humanos, assim como o sentimento da divindade, né, da existência de um ser superior é inato a todos os seres humanos, né, desde os dos primórdios, né, dos seres mais primitivos. O que nos leva muito a esta negação é, parece um contrassenso, né? Enquanto seres mais primitivos, nós temos, e isso a gente observa em todos os povos, né, tem este sentimento e esse sentimento da existência de um ser sobrenatural, né, um ser acima de nós, né, e aí nós nos subjugamos, nós passamos a adorar a este ser, né, a princípio na nossa inferioridade sem a compreensão, e aí nós vamos evoluindo, né? Nós vamos crescendo em conhecimento e parece um contrassenso que aí nós vamos passando a não acreditar, algumas pessoas, pelo menos, dizendo, né, substituindo esta crença com uma superstição, e aí as pessoas passam a dizer, não, esse ser não existe. Apesar de ser um sentimento que está inato em todos nós. Parece meio estranho, né? Mas isso só reflete um sentimento de orgulho, né? A gente sabe que o orgulho nos impede, né, de aceitar que existe algo ou alguém superior a nós. É esse que é o traço de orgulho. A pessoa orgulhosa não aceita que seja comandada, que receba ordens. Então ela não pode aceitar, né, no seu entender, ela com todo o seu conhecimento, né, seu estudo, que ela possa ser subjugada por um ser superior a ela. Então ela tem que negar. Então, na maioria das vezes, as pessoas negam, né, a existência desta divindade, deste ser superior, primeiro por não compreendê-lo, então não conseguem explicá-lo, e se não conseguem explicá-lo, não existe. É mais fácil a gente falar, não existe.
né? Mas a todos aqueles, né, espiritualistas que acreditam em algo, que exista algo além da matéria, no nosso corpo físico, acreditam, né, na existência de Deus. E a existência de Deus, para nós espíritas kardecistas, é um dos princípios fundamentais, a crença na existência de Deus. E a partir disso, a adoração, né, a Deus, ou seja, né, nos subjugarmos a sua onipotência, né, vai fazer parte dos nossos sentimentos. Então é isso. O sentimento de adoração é inato, né, nos seres e vai se desenvolvendo a partir do nosso desenvolvimento. Como nós temos aqui na doutrina espírita, nós vamos compreendendo melhor, não como um todo, mas a existência deste ser superior, né, e de todas as suas criações, né? Nós vamos paulatinamente nos desenvolvendo e compreendendo melhor a sua criação, a criação de todas as coisas, a nosso sentimento de adoração vai aumentando, né? Porque nós vamos percebendo o quanto, né, Deus é sábio na sua justiça, né, na sua misericórdia, nas coisas, né, na própria existência, né, do universo, né, dos mundos, das suas leis que regem esses mundos, as leis físicas. Não tem como, né, a gente se deparar com essa grandiosidade e realmente não adorar a Deus. Então é um sentimento que nós temos inatos em nós. E aí, Kardec faz algumas questões, né? Ele aborda isso da questão 653 até 656, sobre a adoração exterior. Porque a adoração ela é um sentimento íntimo, né? Como nós falamos, a adoração é a elevação do nosso pensamento até Deus. Então a gente pressupõe de algo íntimo, né, que nós fazemos. Mas também existe a adoração exterior. O que é adoração exterior, né? Criado principalmente pelas religiões, né, pelos cultos religiosos, né? São todos aqueles rituais, aqueles cultos, aquelas convenções, né, que as igrejas criadas pelos homens e não por Deus, vamos, né, a gente precisa entender isso, criam como forma de adorar a Deus, né? Os cânticos, as preces elevadas, né, em altos brados, as roupas, e por aí vai. Cada religião, cada seita religiosa cria, desde as mais primitivas no sentido, né, mais antigas, né, até as modernas, criam todo aí um ritual para adorar a Deus. Aí Kardec questiona sobre esta exterioridade, né? Se ela realmente ela é importante, né? Se é a forma que Deus lhe agrada mais, né? Todo aquele ritual, aquela pompa, será que isso agrada mais a Deus? O que os espíritos nos respondem, né? O que realmente interessa a Deus não é a exterioridade do ato, né? E sim o pensamento e o sentimento do ser humano, o seu pensamento mais íntimo, né? A pureza do seu sentimento, a verdade, né, no seu coração. É isso. É espontâneo, é verdadeiro este sentimento. É isso que é importante para Deus. Não importa nada da exterioridade, nenhum culto, nenhuma cerimônia, né? Isso não importa, né, para Deus. O que importa é o sentimento, o que vai no fundo do coração dos seres humanos.
né, da humanidade. Pode ter alguma utilidade, né? Kardec questiona, né? Os espíritos respondem que é sempre útil, perdão, dar um bom exemplo. Mas desde que esse exemplo, né, não seja fingido, não seja apenas para a autopromoção. Voltamos lá, né? Seja sincero. Aí poderá ter alguma utilidade, né, na forma de exemplificar, né, este sentimento de subjugação à vontade do Pai, né, adorar, agradecer ao Pai Criador, né, Ele é nosso Criador. Né. Se não for desta forma, ela não vai ter utilidade nenhuma e é totalmente desprezada, né, por Deus. O que agrada a Deus, né? Deus prefere aqueles que adoram do fundo do coração, com sinceridade. Ou seja, que fazem o bem e evitam o mal. Ele prefere isso do que aqueles que pensam, né, em adorá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores. É hipocrisia. E nem torna melhores os seus semelhantes. Né? Então, a forma de adoração mais conveniente a Deus, né, é pela porta do nosso coração. Seguindo aqui, Kardec também questiona se a adoração ela tem mais efeito em conjunto, né, do que individualmente. Né? Os espíritos explicam que quando se reúnem várias pessoas com um objetivo comum, né, isso torna as pessoas, este conjunto, mais forte do que as pessoas separadas individualmente. Né? A gente vê, né, as grandes mudanças que a sociedade consegue fazer, elas não se dão individualmente, né, por cada indivíduo. Né? As pessoas pensam, estão isoladas, né? E aí se reúnem no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, né? Que querem alcançar, e esta união, é o ditado, né? A união faz a força. Tá? Então, sim, né? Quando várias pessoas se unem, né? Num ato de adoração a Deus, sincero, de coração, né? Isso tem uma potência, vamos dizer assim, não que seja mais importante ou não, ganha uma potência extra, que é a soma dos indivíduos. E a gente aí acrescenta que não é só dos indivíduos encarnados. Nós já falamos isso em vídeos anteriores, que se onde se reúnem, né, vários indivíduos, pessoas encarnadas, ali estarão reunidos junto a elas também os indivíduos, a espiritualidade, os espíritos desencarnados. Então, essa coletividade unida num único pensamento, né, de elevação a Deus nosso Pai, ganha uma potência muito maior. Tá? Mas não significa que individualmente isso não tenha importância, ou seja, menos importante. Então, esta potência maior, ela ganha força, né? E atrai os bons espíritos, sempre, lógico. Né? Mas a adoração particular não é menos importante, né? Ou menos ou pior. Não. E a gente volta sempre colocando aqui o que vale aí, mesmo numa reunião de vários indivíduos, né, uma adoração em comum, coletiva, vai ser a sinceridade de sentimentos. Podem estar ali reunidas várias pessoas, né, se elevam uma prece em agradecimento a Deus, mas se cada um estiver pensando, né, com pensamentos distantes, isso não vai significar nada, né? Dizendo ali palavras que vão sair da boca, mas não saem do coração. Voltamos lá, né, no que os espíritos disseram sobre a adoração, os rituais. Não tem significado.
tem que realmente ter sinceridade, partir do fundo do nosso coração. É isso que Deus contempla, né? E por falar nisso, nós vamos também falar sobre a vida contemplativa, né? Será que ela é mais interessante para Deus? Aquelas pessoas. O que é a vida contemplativa, né? As pessoas que se isolam do mundo, normalmente, né, do mundo mundano, como costumam dizer, para se dedicarem à adoração, como é a frase, para se dedicar a Deus. Mas o que é se dedicar a Deus? Se isolar do mundo e viver numa contemplação improdutiva? Será que é isso? Né? Então a vida contemplativa é condenada, pois Deus não deseja o cultivo egoísta do sentimento religioso, quer dizer, da sua ligação com o Pai. Né? Esse que é o sentimento religioso, né? O sentimento de nos entregarmos a Deus, a sua compreensão, a sua vontade. O que é importante é que as pessoas se dediquem, como nós falamos lá atrás, né, ao bem, à prática do bem, evitar o mal. E como nós devemos. O que em resumo é a prática do bem? A prática da caridade. A quem? Ao nosso próximo. Está lá, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, se a gente se isola numa contemplação improdutiva, né, que significado vai ter para Deus? Nenhuma. Nós vamos ser condenados, né? Estávamos na ociosidade, não praticamos. Ah, mas não pratiquei o mal, mas também não fez o bem. É condenável também. Né? Então a vida contemplativa não tem realmente nenhum mérito. Né? E a prece? Nós estamos falando de adoração a Deus, uma das formas, né, de adoração é a prece. A prece é um ato de adoração, né? Adorar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. É isso que é a prece. Através da prece, nós podemos realizar três coisas. Nós podemos louvar, né? Louvar a Deus, pedir e agradecer. Normalmente a gente pede, aí a gente esquece de agradecer, né? Louvar de vez em quando. A gente começa louvando a Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aí a gente pede. E aí normalmente a gente não recebe. Ah, mas que isso, Antônio? Como você está falando uma coisa dessa? Deus não atende às nossas preces? Sim, sempre. Sempre. Na medida daquilo que é necessário para nós. E será que a gente sabe o que é necessário para nós? É, pedi e obterei, né? Diz Jesus. Né? Mas temos que saber o que pedir. Muitas vezes o que nós pedimos é egoísta. Muitas vezes o que nós pedimos não é aquilo que nós vamos estar precisando naquele momento. Aí entra a resignação de aceitar aquilo que nós recebemos. Né? E tentar, através da meditação, da prece, né? Já que a prece é uma comunicação com Deus, né? A gente pedir que Deus nos esclareça, né? Através dos bons espíritos, para que a gente possa entender, né? O que realmente nós precisamos. Mas a prece sempre, sempre, ela sempre é eficaz. Voltando sempre naquele mantra lá, desde que seja sincera. Né? Porque a prece torna o ser humano melhor. Aquele que ora com fervor, que faz a sua prece com fervor e confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal. É uma das formas, né, da gente combater nossos vícios, né? Não nos afastarmos do mal, se assim Deus o desejar, porque muitas vezes o mal faz parte do nosso aprendizado, mas se não for possível que ele nos afaste, afaste o mal, que ele nos dê força para suportá-lo,
para combatê-lo. Então Deus sempre nos socorre. Né? É importante a prece, principalmente que a prece é uma atitude de humildade, reconhecermos a superioridade do Pai. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui, já volto. Opa, voltamos aqui. Então nós estamos falando aqui da prece. O importante da prece é a sinceridade. Então o essencial não é orar muito, mas orar bem. Né? Tem pessoas que oram muito, mas não se modificam. Né? Continuam ciumentas, invejosas, viciosas. Né? Elas julgam que o importante da prece está na extensão da prece. Né? Então, quanto maior, muitas palavras, aí vai estar a eficácia da prece. Mas não estudam a si mesmos, não se modificam, não melhoram. Então acha que o remédio não faz efeito. Não, mas oro tanto e minha vida não melhora. A prece não adianta, é ineficaz. Não é a prece que é ineficaz, né? Não é o remédio, é a maneira de aplicar o remédio. Nós devemos orar a Deus pedindo auxílio para nos modificarmos, para melhor, para que consigamos enxergar nossos defeitos e melhorarmos. Se sofremos, pedir a Deus que, Senhor, me esclareça, né? Por que sofro? Né? Que os bons espíritos possam me auxiliar neste entendimento, onde eu posso mudar. É isso, a gente precisa fazer a prece para isso, né? Pedir a nossa melhora. Né? E é na prática do bem, orar para o próximo, por exemplo. Podemos sim orar por nós mesmos e orar pelo próximo. Se o próximo está em sofrimento, vai ser auxiliado se for do seu merecimento. Né? Mas pelo menos a prece sempre vai lhe dar fortalecimento, tanto para o encarnado como para os desencarnados. Então nós podemos orar por nós, para procurar a nossa melhora, procurar forças para suportarmos as adversidades, orar pelo nosso próximo, encarnados ou desencarnados. A prece sempre tem sua eficácia. Precisamos saber aplicá-la. Né? Se for de forma egoísta é boa, hein? Egoísta, né? Pensando só em nós mesmos, não. Né? A não ser que seja para nos conhecermos e procurarmos nos melhorar. Né? Buscarmos forças para suportarmos as nossas tribulações. Buscarmos na prece este conforto espiritual. Né? Que os bons espíritos nos envolvam, nos fortaleçam, nos guiem, né, nos aconselhem. Então, para isso que é a prece. E sempre, né, agradecer também. Agradecer a Deus. Não esquecer, né, que é nosso Pai, nos deu a vida, nos dá a oportunidade de aqui estarmos reencarnados. Agradecimento, sempre, sempre é importante. E a prece não está no número de palavras, nas palavras, e sim, prestem sempre atenção nisso, no sentimento. Todos são capazes de fazer uma prece. A gente sempre vê isso, né? A gente pede para as pessoas, quer fazer a prece para o trabalho? Não sei, não estou preparado. Não, a gente sempre está preparado. Né? É buscar o melhor sentimento que a gente tem em nós e dizer a Deus. Um simples, ó Senhor, vos agradeço, obrigado pela minha vida. É uma prece. Ó Senhor, que dia lindo. É uma prece. Reconhecer a sua grandeza, reconhecer a beleza da nossa vida, mesmo diante de tantas dificuldades. É uma prece. Então a prece não tem local para ser feita e não tem palavras certas ou erradas para ser feitas. Não tem número de palavras, né? Deve ser sempre de forma o mais simples possível e sincera. Sinceridade é tudo. É o que Deus vai ver. Deus olha os nossos corações, não nossas palavras.
Ele conhece nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então não precisa ficar falando muito, né? E não dá para esconder nada. Então, sejamos sinceros. Os espíritos também vão falar sobre o politeísmo, né? O que é o politeísmo? Politeísmo é a existência de vários deuses. E aí, né? Como funciona? Vários deuses, né? Hoje a gente não tem essa crença, né? São poucos os povos que conservam nos dias de hoje a crença em vários deuses, né? Isso está nos primórdios aí da humanidade, na ignorância, no sentido de não conhecer, não ter capacidade de conhecer a existência de um ser imaterial e superior. E aí julgar que tudo que não se compreende é sobrenatural. E aí as pessoas, muitas vezes até por medo, por não compreensão, né, passam a ter a acreditar que ali existe naquele fenômeno um Deus, né? Então é isso, né? Nos estágios iniciais, né, existe a ignorância dos indivíduos, né, incapazes de conseguir entender, imaginar um ser que seja imaterial e transcendental, né? Então tudo aquilo que não conseguiam compreender era atribuído à atuação deste ser superior, sobrenatural, que se davam aí o nome de deuses, Deus disso, Deus daquilo, né? A partir do momento que nós vamos compreendendo, estudando os fenômenos, compreendendo a ação da natureza, a gente vai compreendendo que não existe o sobrenatural e nós vamos separando as coisas, né? E tendo realmente Deus, o verdadeiro Deus, onde ele deve estar, né? No topo da criação, Senhor de todas as coisas. Os espíritos e a manifestação dos espíritos entram, né, de cambulhada nessa situação, né? Porque os espíritos sempre atuaram, desde sempre, no mundo corpóreo, no mundo material. E esta ação, sem ser compreendida, era atribuída a deuses. Então, deuses mitológicos, né? Se a gente estudar mitologia, a gente vai identificar ali vários graus, né, de espíritos que a gente pega na escala espírita e a gente vai identificar ali nesses deuses vários essa escala ali. A escala espírita dos espíritos mais inferiores, atuando diretamente na matéria, a espíritos mais elevados, os bons gênios, né, os bons espíritos, que eram tratados por não serem compreendidos como deuses a partir, isso no espiritismo, vamos dizer assim, primitivo, né? Porque os espíritos sempre atuaram em meio à humanidade encarnada, né? A partir, vamos dizer, do espiritismo moderno, kardecista, né? Que Kardec passa a estudar todos esses fenômenos no mundo espiritual com o auxílio, né, dos espíritos superiores, esta cortina, né, este véu é retirado e a gente compreende, né, a atuação desses espíritos. Passam a ser fenômenos naturais e não sobrenaturais, são explicados. Dentro desse tema adoração, a gente vai falar, os espíritos nos falam sobre os sacrifícios, né? Na antiguidade, existe ainda em algumas religiões, acredito, né, sacrifícios de animais para agradar a Deus. Mas isso é um traço de primitivismo no sentido dos primórdios do desenvolvimento do ser humano, né, que é ligado muito aos seus instintos materiais, né? Então, para agradar um ser superior que ele não entende, o que ele tem de mais sagrado ali para ele é a vida animal, né? Porque ele não compreende quem lhe dá a vida e deu a vida a todas as coisas. É um ser superior que ele não entende, né? E como agradar essa sacrificando, dando-lhe a vida, né, para Deus, a compreensão dos seres ainda, né, nós, vamos dizer assim, ainda primitivos, né, para agradar aos deuses. Então se realizavam os sacrifícios, sacrifício de uma vida.
Tem coisa mais. Era a compreensão de a coisa mais importante era a vida. Né? Então, sacrificar uma vida a Deus seria agradá-lo, né, profundamente. E é óbvio, né, que se começa com sacrifício de animais, né, a tendência ao passo seguinte é vamos então sacrificar um ser humano, que é o suprassumo da vida. Né? Se a vida de um animal já agradava a Deus, imagina a vida de um ser humano, que era aquele que age, aquele que tinha inteligência, aquele que dominava os animais. Né? Então a gente tem que ver isso como uma forma primitiva de entendimento e não de crueldade. Hoje a gente olhando, né, nós mais evoluídos e compreendendo melhor as coisas, a gente olha para esses rituais com horror. Mas a gente precisa contextualizar a coisa. Tá? Então não é um ato de simples crueldade, e sim realmente, dentro daquela compreensão, um ato de adoração. Era isso que acontecia. Nós vamos evoluindo, compreendendo melhor as coisas, e aí a gente vai se afastando. Saímos da crença de vários deuses para o Deus único, né? E a gente vai compreendendo instintivamente, né, que a adoração a Deus não é sacrificar os seres da sua criação, porque a vida é sagrada, a gente vai entendendo isso, né? Dentro desses rituais de sacrifício, os espíritos falam das guerras santas, né? Que é quase uma extensão, né, dessa situação. Né? O que seria a guerra santa? Né? É o meu Deus, aí a gente já não tem vários deuses, mas a gente tem o meu Deus da minha religião, da minha concepção, ele é o verdadeiro, não o seu. E eu então tenho que impor o meu Deus a você que não acredita nele, que é um herege. É o fundamento, né, das guerras santas, né, do fanatismo religioso. É o supremo egoísmo, que eu estou certo e todos os outros estão errados. E aí a gente tem que exterminar, se não querem se converter, aqueles que não são crentes. Isto é abominável, sim. Não é? E quem é levado a praticar, hoje ainda existem guerras santas justificadas desta forma, mas nós temos os preconceitos religiosos que substituíram as guerras, né? A não aceitação do outro, porque ele não tem a mesma concepção religiosa que a minha. E eu acho que a minha está certa, o meu Deus ele é mais verdadeiro. Mas se o Deus é único, né, ele é o Deus para todos, né? E cada um compreende a sua maneira e deve ser respeitado. E o sentimento supremo da crença em Deus é o amor por suas criaturas. Então, quem praticava essas guerras, ou ainda pratica essas guerras santas, ou preconceito religioso, né, está sendo impulsionado pelos maus espíritos, que querem exatamente, né, a discórdia. Porque o primeiro mandamento de Deus que nós aprendemos e está implícito em todas as religiões é o amor. O amor por si mesmo, preservando a vida, e o amor ao próximo. Porque se Deus me criou, criou ao outro. E se a vida é sagrada, dada por Deus, devemos respeitá-la. Ah, mas ele não compreende. Irá compreender. Quem deve julgar não somos nós. Né? E se nós acharmos, né, que dentro daquela concepção religiosa a pessoa está prejudicando ou sendo prejudicada, a gente não tem que impor, a gente tem que usar de amor, de doçura, para fazer com que aquela pessoa compreenda que aquelas atitudes que ela acha que estão certas e agradáveis a Deus, não, estão erradas, estão equivocadas. Mas a forma de persuadir as pessoas é através do quê? Do amor. É assim que Jesus agia, através do amor. É assim que a gente faz a conversão.
se realmente aquela crença leva as pessoas a cometerem o mal. Que existe isso também. Então, resumindo, a lei de adoração, ela ensina que a religiosidade, né, verdadeira, ela se manifesta através do que? Do coração, tá? E do sentimento. E que a melhor ação, a melhor prece, perdão, a melhor prece é a ação no bem, a prática da caridade, né? Afastando-se do egoísmo e das exterioridades que são vazias, nenhum significado para Deus. O espiritismo kardecista ele veio explicar e desenvolver as leis de Deus para que ninguém possa interpretá-las ao sabor das suas paixões, mas sim de acordo com o amor e a caridade. É isso que nós vamos desenvolver aqui, destrinchando cada uma dessas leis. Eu encontrei uma analogia aqui sobre adoração que eu achei muito poética, vamos dizer assim, muito interessante, né? A gente pode pensar na lei de adoração como um jardim. Seria isso, né? As cerimônias exteriores são como a decoração e as cercas do jardim. Podem ser belas e úteis para delimitar o espaço, dar o bom exemplo, mas são inúteis se o solo estiver seco, ou seja, o coração vazio. Então, a verdadeira adoração é a prática constante da caridade e da bondade, o que equivale a cultivar o solo, regar as plantas e colher os frutos, que alimentarão não apenas a si mesmo, mas a todos os vizinhos. Não adianta ter placa mais bonita, ou seja, adoração exterior, se a terra não produz nada de bom para os outros. Eu achei essa analogia muito bonita. Aí se encerra o vídeo por aqui sobre esta lei de adoração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.